Fala, pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse nosso bate-papo. Vamos para mais um Blocos com Vida, esse nosso bate-papo semanal, que a gente traz não só temas relacionados a investimentos, mas a gente traz personalidades, né? Pessoas que estão aí dentro do ecossistema de inovação, fintech, investimento, negócios, para trazer para vocês o que há de melhor dentro do universo financeiro. E hoje temos aí um convidado muito especial. Vou dizer para vocês que foi difícil a gente conseguir encaixar na agenda, porque realmente o tema que nós vamos falar hoje está na ordem do dia, e ele é uma das principais, se não a principal referência no assunto, quando a gente fala de fintech e inovação. Estou me referindo aqui ao Bruno Diniz, ele que é autor do principal livro, né, sobre o tema no Brasil, que é o Fenômeno Fintech. Muito provavelmente vocês já viram, seja nas lojas virtuais, seja nas lojas físicas. Então, vamos chamar o Bruno aqui para se juntar ao nosso bate-papo, para que a gente possa falar desse assunto. Fala, Bruno, tudo bem? Bem-vindo, meu amigo. Tudo bom, Felipe? Um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema que eu gosto tanto, né? E obrigado pela apresentação também, foi muito gentil da sua parte aí. Nada, a mais pura verdade. Bruno, querido, bom, novamente aqui agradecer, né, o seu tempo, e acho que a gente tem que ir direto ao ponto para tentar trazer para a nossa audiência, que é uma audiência qualificada, é uma audiência de investidores e uma audiência que acompanha inovação via investimentos alternativos. Já vou lhe passar a bola para que você possa se apresentar. Conta um pouquinho aí da sua história, quem é o Bruno, e já emenda falando um pouco desse panorama, desse mundo fintech que a gente vive, né? Mercado esse, Bruno, já para levantar a bola bem aquecida para você, que está bastante efervescente, é negócio a todo momento, é bilhão para um lado, bilhão para o outro, muitos investimentos acontecendo. Então, quem é o Bruno e conta um pouco, dá um panorama, um resumão para a gente aí desse ambiente de fintech no mundo e no Brasil. Maravilha. Vamos resumir, então, falando um pouco sobre mim, para dar um contexto para o pessoal. Eu vim do mercado financeiro tradicional, né? Minha porta de entrada foi Unibanco, depois passei por fusão com o Itaú, e depois por dois outros bancos de médio porte. Um é o BIP, que hoje chama, que hoje está com outro nome, que eu não me recordo aqui agora, e depois o Banco Modal. O Banco Modal hoje é mais conhecido pela sua corretora, né? Enfim. Durante todo esse tempo, dessa trajetória, eu sempre vim envolvido também com o ambiente de startups, né? Então, frequentando as cenas aqui do que acontecia, discussão, principalmente em São Paulo. E aí eu comecei a ver que tinha um movimento fintech acontecendo lá fora, e eu resolvi, numa dessas férias minha no ano de 2013, ir lá para fora, entender o que estava rolando, vi que o movimento estava começando e que, de certa forma, ia chegar no Brasil, né? Já existia no Brasil, só que sem essa nomenclatura, né? Que as pessoas não se denominavam fintech aqui, né? As empresas, né? E os fundadores dessas empresas. E aí eu resolvi começar a fomentar os primeiros eventos de fintech. Então, fui responsável pelos primeiros eventos de fintech do Brasil, que se chamam Fintech Talks, que inclusive hoje é o nome de um podcast que eu tenho e de outros eventos que eu continuei fazendo depois. E eu fiz isso muito com o apoio de uma organização internacional que já fazia isso em outros lugares do mundo na época, né? Coisa evoluiu, eu acabei vindo muita demanda para uma consultoria, né? Eu acabei montando a minha empresa de consultoria, deixei o mercado financeiro tradicional. Desde então, a minha consultoria, que chama Spiralen, ela vem atendendo grandes empresas do mercado financeiro, desde Febraban, Mastercard, Santander, algumas dessas, Facebook também, enfim, algumas empresas do meio de tecnologia, sempre com viés em inovação no mercado financeiro. E também a gente atende governos estrangeiros, então o governo britânico é cliente nosso, do Canadá, de Hong Kong, e sempre em projetos muito de aproximação comercial entre esses países, né? Eu, durante um tempo, desde 2016 ao começo de 2020, eu representava a Associação Brasileira também de Startups, né, como o head de Fintech, né, que é a minha parte que eu fazia esse relacionamento com o regulador. A gente discutiu muito. A B Fintech, não? Não, é a AB Startups. A AB Startups tem um núcleo de Fintech, né, das startups associadas, e eu fiz muita interface com o CVM, com o Banco Central e tal, em assuntos relativos
inclusive a Equity Crowdfunding, a conversas que a gente está tendo hoje do sandbox regulatório, por exemplo. E, quer dizer, um trabalho paralelo, eu faço a minha consultoria. Em 2020, eu já recebi um convite de uma associação chamada F-Data, que está aqui no meu nomezinho aqui embaixo também, onde é uma associação focada na implementação de Open Banking pelo mundo. Né? Então, eles têm feito isso desde o ano de 2014, lá no Reino Unido e em outras partes do mundo, como a Austrália e tudo mais, e eles estamos agora aqui no Brasil, e eu presto assessoria via F-Data para algumas cadeiras, né, algumas associações que estão na cadeira do Conselho Deliberativo do Open Banking, né, como é o caso da AB Fintechs, a ABCD, Associação Brasileira de Crédito Digital, e a ABPAG, né, que são algumas das que a gente auxilia junto a outras também empresas individuais, como a Conductor, Intuit, Belvo, dentre outras, desse segmento de Open Banking, que a gente também auxilia nessas demandas. Tá? Muito bacana. Dou aula também, né, de fintech, né, no FGV, na Fundação Dom Cabral e no MBA da USP. Lancei meu livro, como você bem falou, e assino algumas colunas da Exame, na Numis, que é um portal da Febraban, e na Cointelegraph. Bom, essa é a primeira parte, né? Trabalho não falta, hein? Tem que arrumar tempo. Durmo pouco, Felipe. Mas enfim, mais faço que gosto, então acho que a coisa rende. Mas voltando para a tua pergunta, passando essa apresentação, né, a gente tem muita coisa interessante acontecendo no segmento fintech. Muita coisa evoluiu desde quando eu comecei a fazer essas conversas aqui, lá pelos idos de 2014, 15, tá, aqui no Brasil. Porque agora a gente tem tanto uma evolução muito forte do panorama regulatório, né? O ambiente financeiro é um dos mais regulados que tem, então não adianta a gente só ter capacidade tecnológica de fazer, a gente tem que ter capacidade regulatória, né? E isso tem sido, tem avançado ano após ano, né? E eu digo que o ano de 2020 é uma virada de chave tremenda para o mercado fintech brasileiro. Primeiro, por causa da pandemia, não precisa nem falar, o tanto que acelerou, né, em termos de adoção e dessa imersão no digital. Muita gente que nunca usou serviços financeiros digitais passou a usar, desde um auxílio emergencial via Caixa Tem, e isso já abre a cabeça da pessoa para ela usar outros serviços de outros provedores, né? E também porque a gente teve 3 marcos importantes. Um foi o Pix, né? Poxa, o Pix mudando aí a cara de como a gente... Cara, que coisa fantástica, né? Que negócio revolucionário, poderia dizer. Exato. O Pix veio aí para fazer uma grande mudança. A gente teve os sandbox regulatórios, né, da SUSEP, Banco Central e da CVM, que vai permitir, que é uma forma proativa do regulador chegar e falar assim, olha, vou chamar as startups que têm coisas realmente fora da caixa, que não estão ainda mapeadas por lei, a gente acompanha esses caras por um ano e depois cria uma nova regulamentação, se for o caso, em cima daquele case de sucesso, né? Tendo certeza que aquilo não vai causar risco sistêmico para o mercado. Então, muito importante, né? E outra foi o Open Banking, que a gente também iniciou em 2020, vai ser concluído o processo, se tudo der certo, até o final desse ano, agora 2021. Então, se a gente soma tudo isso, mais as outras coisas, como a criação das SCDs, SEPs, a regulamentação do Equity Crowdfunding, as instituições de pagamento, tudo que vem acontecendo desde ali de começo de 2013, mais ou menos, por volta dali, a gente tem um ambiente bem mais maduro, né? E não por acaso a gente teve uma atração tão grande de investimentos que aconteceu nesse segmento nos últimos anos, né? Então a gente está num momento muito bom. Eu acho que você soma aí a fome com a vontade de comer, onde você tem, né, um ambiente com excesso de liquidez, os investidores, eu estou me referindo especificamente aos venture capitals e private equities aí pelo mundo, com um ambiente que está crescendo junto tecnologicamente e em termos de regulamentação, né? É um ambiente perfeito. Perfeito para 2 coisas, para que você evolua e também para que você tenha cuidado para não estarmos aí numa formação, eu não vou usar a palavra bolha, que eu não gosto, mas numa formação aí de algo que não tenha sustentabilidade, né? Que certamente a gente busca crescer, todos nós, com consistência. Bruno, obrigado, pô, super panorama que você conseguiu resumir para a gente, né? Dentre esses fenômenos, né, pegando até um pouco o nome aí do seu livro, o fenômeno fintech, dentre esses fenômenos, quais desses novos fenômenos, dessas novas siglas, você destacaria que tem uma capacidade aí de mudar realmente
a maneira que a gente se relaciona com o dinheiro e até, Bruno, eu diria, causar uma disrupção, né? Legal. Bom, eu acho que a gente tem tanto o próprio Open Banking, tá? Ele tem um componente aí de transformação muito grande. A gente empodera o usuário na utilização dos seus dados financeiros. Durante muito tempo a gente esteve acostumado a trocar nossos dados em redes sociais por benefícios muito pífios, né? Por exemplo, você entra no Facebook, faz um teste para descobrir como você vai aparecer quando você estiver mais velho, quantos anos você vai casar ou qualquer coisa do gênero. É um benefício super pífio, você está trocando informação pessoal, né? Você me permite usar da sua sapiência para te fazer uma pergunta rasa para nossa galera? Eu acho que isso aqui fica marcado, né? O que é o Open Banking? Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, que a gente ouve falar, é igual a caviar, né? Você ouve falar e tal, mas cadê, né? E o Open Banking é igual o caviar mesmo. Acho que assim, pouca gente já provou desse negócio, porque aqui no Brasil ainda não está rodando, né? Mas vamos lá, o Open Banking é basicamente uma premissa que diz que a gente tem, os usuários são donos dos seus dados, né? E eles podem permitir e fazer o compartilhamento desses dados com os agentes regulados da sua escolha, né? E tudo isso acontece porque existe uma infraestrutura, e isso que está sendo trabalhado agora, e uma regulamentação por trás, que permite que existam padrões ali de compartilhamento de dados comuns, seguros, entre as instituições. Então, é a mesma coisa quando a gente vai num Facebook, por exemplo, um clique a gente consegue fazer um login, a gente passa informação, vai ser feito de forma segura entre os agentes do mercado financeiro. Então, a gente vai ter essa possibilidade de, por exemplo, permitindo com que os meus dados, todo o meu histórico, né, o histórico transacional, né, do que eu já fiz de operação financeira num banco e também meus cadastros, com um clique eu posso portabilizar essa informação para uma fintech ou para outro banco, e em cima desse dado a gente corta, né, um caminho, a gente faz um atalho para que a gente tenha ofertas financeiras melhores, né, e inclusive experiências diferentes, porque a partir desse momento, quando você tem essas integrações, eu vou poder, por exemplo, utilizar um aplicativo como o Guia Bolso, né, que ele aglutina as minhas contas, e posso dar comandos para a minha conta no qualquer um dos bancos, né? Então, quer dizer, eu não vou precisar entrar no aplicativo do banco para poder realizar algumas atividades. Então, posso personalizar muito minha experiência, né, e ter esse componente, né, que a gente tinha antigamente, que a gente ostentava que eu sou cliente desde 1990, no Banco X, né? Isso cai por terra, porque o custo de substituição cai muito. Aí agora eu posso simplesmente pegar, sair de um banco e ir para o outro, e esse outro banco vai me conhecer, às vezes, até melhor do que o outro, porque ou essa fintech, né, me conhecendo melhor do que a outra instituição, porque ela vai fazer análise em cima dos meus dados, entregar ofertas precisas, né? Então, esse é um pouco... Cara, sua leitura é muito, muito, muito legal, é muito, muito interessante, porque realmente, né, eu sou cliente do Santander desde que eles me pegaram lá na época do Real, universitário, né? Boa estratégia. E aí eu consegui cliente, claro, tenho conta em 1 milhão de fintechs aí, mas o que você está me dizendo, assim, resumindo, no Open Banking, eu vou, com o meu acesso via Santander, chegar no Bradesco, no Nubank, no Inter, e dizer, olha, pessoal, eu sou esta figura, né? Eu sou este agente, leva aqui as minhas informações. E aí, a minha relação passa a ter um histórico, né? Sem ter um histórico. Muito, muito bacana. Além dessa interoperacionalidade entre as figuras. Eu sei que você tá corrido aí, Bruno, mas vamos caminhar para essa nossa pílula, né? Esses nossos finalmente aqui. Legal, acho que você trouxe aí o Open Banking como uma boa vertente, mas... E tem outros também, tá? Até, Felipe, até fazendo um parênteses, você falou de algumas das siglas, né? Eu coloco o Open Banking como uma muito importante, de uma forma geral, mas a gente tem uma outra que é muito importante, eu acho que toda a audiência ouvir, que é o Banking as a Service, né? Então, assim, com o Banking as a Service, o que é o Banking as a Service? É essa capacidade de prover serviços para que empresas não financeiras possam se tornar empresas financeiras, né? Ou até mesmo, por exemplo, algumas instituições que estão especializadas em criar fintechs ou bancos digitais, né? E liberando aí um potencial gigantesco, né? E aí a gente vê um mercado que antes, né, era só bancos, né? A gente só tinha os bancos como alternativa, aí vieram as fintechs, a gente é banco e fintech nessa dicotomia, e agora com o Banking as a Service, a gente tem banco, fintech, empresa de telefonia,
empresa varejista. Então, todos esses caras podendo prestar serviços financeiros digitais, né? Isso muda muito o jogo, porque a gente amplia muito a capacidade de alternativas aqui no país, né? Então, a gente, durante muito tempo, foi cerceado, a gente acabava, porque a barreira de entrada do mercado financeiro era super alta, né? E dependia muito da questão física das agências, e com o digital isso já afunilou, regulamentação veio e deu a possibilidade de flexibilização para a entrada de mais players, né? E agora você distribui essa capacidade para várias empresas. Então, você vê Magazine Luiza agora entrando em serviços financeiros digitais, a gente vê, Casas Bahia, como exemplo, fora o TIM entrando também em parceria com o C6 Bank, vários outros caras. Então, o mercado fica muito mais aberto e a gente nunca, em nenhum outro momento, teve um ambiente financeiro tão plural como a gente está tendo hoje. Né? A tendência que é um play. É fintechização, exatamente, você ia falar. Fintechização de tudo, né? Como se diz. Não, sem dúvida é um outro ponto. Para finalizar, cara, eu vou lhe provocar aqui com relação à tokenização. Como é que você vê o uso aí do blockchain e dos tokens, principalmente no ambiente regulatório aqui brasileiro, né? Bom, eu acredito que o fenômeno da tokenização também vai crescer bastante, primeiramente porque a gente tem agora o sandbox regulatório que vai ajudar a tipificar isso melhor, né? Então a gente vai ter uma possibilidades aí de vários projetos de empresas, né, que fazem tokenização, atuando junto com o regulador para criar um framework mais redondo. A gente já tem isso hoje acontecendo, né? E para mim, assim, a gente está desmaterializando muito do que a gente vê do mundo real para o mundo digital, né? E essa tendência ela está totalmente alinhada com a tokenização, e é uma das minhas apostas para o futuro. Se a gente olhar, inclusive, quando a gente vê o fenômeno das NFTs, que agora também estão super em voga, né? Da gente saiu até no Fantástico, né? Saiu no Fantástico, cara. Então, assim, você pegar tokenizar, de certa forma, objetos de arte, coisas do gênero, né? Faz com que a gente também tenha uma nova dinâmica em relação a como a gente percebe valor dentro do meio digital e faz a troca disso também. Então, é um mar aberto de muitas oportunidades que a gente tem para colher daqui para frente, né? Meu amigo, perfeito, cara. Eu acho que convido, né, claro, a todos a acompanharem o Bruno nas redes sociais. Ele é muito ativo no LinkedIn, ele é muito ativo no Instagram, mas no LinkedIn eu acompanho todos os artigos, né, que são escritos. Convido vocês também a pesquisarem o livro do Bruno, né, o Fenômeno Fintech, disponível naturalmente em todas as lojas, né, livrarias. E, Bruno, deixar para você aí fazer um encerramento, fechar, bate-papo rápido, direto, muito legal, esclarecedor. Deixa aí sua mensagem final para nossa galera. Bom, brigadão primeiro pelo convite, tá? Uma super oportunidade para expandir um pouco essa discussão. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente vai passar agora, nós também como consumidores, a gente tem vivendo uma nova era de alternativas. Então, em cima disso, a gente vai conseguir poder dar outros impulsos em relação à nossa vida financeira. Então, é muito importante para que o cidadão hoje entenda e conheça todas as alternativas que a gente tem disponíveis hoje no mercado, né? E ter a certeza também de que cada vez mais você vai ser disputado, né? Não só por bancos e fintechs, mas agora por todo um resto de empresas de vários segmentos que podem ser o seu banco no futuro, né? Esse é o ponto. Com certeza. Brigadão, meu amigo. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.